Oi, filha, paz. Vai em paz. Tudo bom? Tudo bem, você? Graças a Deus, tudo bem. Trabalhou muito hoje? Olha, e você? Eu também. Glória a Deus por isso, né? Amém. Então vamos entrar no nosso estudo de hoje. Princípio 24. Alimentação é caminho de revelação. Elígia, seja bem-vinda. Chegou na hora. Terminei agora, Pri, acredita? Que bênção. Eu entrei aqui dentro, que o celular tocava, eu peguei o celular. Glória a Deus. Olha quem tá aqui com a gente também, nossa linda Andréia. Seja bem-vinda, minha irmã. Essa bonitinha bem cedinho, minha amorzinha. Que linda, que linda. Então vamos orar, né, pra gente poder entrar aqui no nosso estudo de hoje, na nossa reflexão de hoje, né, porque Deus tem feito grandes coisas na nossa vida e vai fazer também através de nós, que à medida que a gente vai se aproximando da palavra, a palavra vai restaurando a nossa identidade, quem nós somos em Deus. E aí nós vamos descobrindo o nosso propósito, né? O nosso propósito, aquilo que nós fomos criadas para ser. Quando nós não descobrimos o nosso propósito, tem aquela passagem lá do povo que eles ficam perdidos 40 anos no Egito, eles demorariam poucos dias para chegar na terra prometida, que era Canaã. Mas por eles ser um povo obstinado, desobediente, um povo que não queria buscar Deus, apesar de todas as experiências que eles tinham com Deus, eles eram um povo obstinado, não buscava o entendimento, não buscava a presença de Deus. E aí eles ficaram ali dando volta no deserto 40 anos. E tinha uma multidão. Mas sabe quantos entraram na Terra Prometida? Apenas 2. Nós estamos aqui em 4 mulheres. Tem muitas mulheres no Emagreça com a Bíblia. Tem muitas mulheres que chegaram até aqui, mas que não se atentaram para a palavra, para o mais importante. Elas vêm muitas vezes para receber só o cardápio, mas elas não se atentam para a palavra. Então, isso é uma perca muito grande quando a gente não se atenta para a palavra, né? Eu deixo gravado porque eu sei que tem muitas vezes que não dá para assistir, porque tem os compromissos, tem a nossa vida. Então, o privilégio de deixar gravado é isso, que a gente depois pode assistir. Mas que o Senhor venha trazer a consciência a todas essas próximas mulheres que vão chegar, que o mais importante antes do cardápio é a busca da restauração do altar. É isso. O segredo da nossa vitória nessa vida é a restauração do nosso altar. E é isso que nós vamos fazer aqui agora. Nós estamos restaurando o altar da nossa alimentação. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, mais um dia nós estamos aqui diante da Tua presença. E o nosso coração inunda, Pai, de gratidão ao Senhor. Porque é só a Tua graça, é só o Teu favor, o favor que nós não merecemos. Mas é só Ele que pode nos trazer até a Tua palavra, até a Tua presença. E eu quero Te louvar, Pai, quero Te agradecer pelo Senhor ter aberto os meus olhos, pelo Senhor ter aberto os olhos das mulheres do Emagreça com a Bíblia, pelo Senhor estar trazendo mulheres para realmente tirar a morte da sua panela. Ah, Pai, como o Senhor é gracioso, como o Senhor é misericordioso, porque se não fosse a sua revelação, nós ainda estaríamos presas lá no fundo do poço, no caos do nosso entendimento sobre a alimentação. Mas o Senhor é bom, o Senhor é gracioso, o Senhor tem nos levantado como mulheres posicionadas para tirar a morte da nossa panela. Em nome de Jesus, Pai, continua nos fortalecendo nessa caminhada.
Hoje, Pai, em nome de Jesus, traga a nós entendimento, traz a nós sabedoria, desenvolva a nós todo artifício de habilidades para que a gente possa viver esse propósito no mais profundo que o Senhor tem para nós. Abra os nossos olhos para ver, abra o nosso entendimento para entender, abra os olhos do nosso entendimento. O apóstolo Paulo fala que o entendimento tem olhos, abra os olhos do nosso entendimento. Em nome de Jesus, nós entregamos esse estudo na tua mão, Espírito Santo. Vem com poder sobre nós, nos ensinar, nos mudar, nos confrontar, nos exortar, mudar o nosso posicionamento. É no nome de Jesus que eu oro, agradecida. Amém. Amém? Então, como eu disse, eu vou me apresentar porque tá chegando muita gente, muita gente. Deus tá soprando muito no Instagram. Tá vindo muitas mulheres. E eu sou Angelita Caio, eu sou teóloga e eu sou a fundadora do Emagreça com a Bíblia, mas amando do Senhor. Eu sou apenas uma serva do Senhor, que estou aqui para pegar na tua mão e te ensinar o caminho para uma vida restaurada no altar. A gente oferece sim sugestões de cardápio, mas como eu disse aqui no começo, o mais importante é restaurar o altar que está quebrado. É a busca pela restauração da nossa identidade em Deus. Por que, Angelita, eu tenho que buscar minha identidade em Deus? Sim, porque depois da queda, a nossa identidade ela foi distorcida e a gente só encontra a nossa verdadeira identidade. Ou seja, o que é identidade? Aquilo que a gente foi criada para ser. Aquilo que Deus plantou no nosso coração desde a eternidade. A gente só encontra isso aqui, nos aprofundando na palavra de Deus. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos em busca de restaurar o nosso altar, de restaurar a nossa identidade. Amém? Então eu sou Angelita Caio, eu tô aqui para te ajudar nessa caminhada. Aonde o Senhor me ensinou, eu vou ensinar para você. Amém? Então vamos lá, vamos entrar hoje no nosso princípio 24. Só do capítulo de Gênesis nós tiramos 35 princípios. Então nós já estamos no 24, onde nós vamos falar que a alimentação é caminho de revelação. Então nós já estamos no módulo 4, onde o prato é uma linguagem profética. Minhas irmãs, como é lindo viver isso. Como é maravilhoso quando você entende o poder de profetizar a palavra, de profetizar aquilo que o Senhor já escreveu na palavra. Então, eu tenho falado bastante isso, que a gente procura falar o caos que a gente está vivendo, né? Mas a Bíblia não ensina a gente fazer isso. A Bíblia ensina a gente profetizar aquilo que a gente quer viver, segundo está registrado na palavra de Deus. Porque o Senhor tem compromisso com a sua palavra. Amém? Então, por que a alimentação é caminho de revelação? Porque o alimento, quando ele é consagrado, quando ele é comido com consciência, quando ele é comido com entendimento, que é realmente um momento espiritual, ele tem o poder de preparar corações para sonhos reveladores, interpretações divinas e conexões proféticas, como o pão repartido ali no cárcere que ativou o destino de José. Vamos fazer uma breve recapitulação aqui. No princípio 1, nós entendemos que a alimentação é governo. Por quê? Porque Deus entregou o alimento ao homem como o primeiro ato de domínio. Mas com a queda, o que acontece? O alimento passou a governar. O alimento passou a não mais nós sermos aqueles que têm o governo, mas o alimento começou a governar. Para quê? Para tampar a nossa identidade, para tampar os buracos, para tampar as nossas culpas, as nossas dores, as nossas feridas. Mas tem a boa notícia. Jesus, ele veio para nos devolver a autoridade para transformar o prato em um campo de batalha e em altar de adoração. E é por isso que desde o início nós estamos em uma jornada para ressignificar a nossa mesa. No dia 2, nós vimos que a alimentação é redenção cósmica,
Porque pois o plano de Deus começa e termina com comida. O Éden, a queda começa com comida. E nós vamos, lá em Apocalipse fala que nós vamos ceiar no banquete do Cordeiro. Olha só, por isso ela é redenção, ela passa por todo o processo de redenção. O que é redenção, Angelita? É o nosso resgate, é o nosso resgate, é o resgate da nossa identidade. No princípio 3, nós aprendemos que a alimentação é prova. Nossa, eu não coloquei aqui. Nós entendemos que a alimentação é prova. Só um minutinho aqui que eu não coloquei aqui todo o texto, mas não tem problema. Era isso que a gente vai ver hoje. Então, a alimentação é prova, por quê? Porque através do prato, que a obediência de Adão e Eva foi testada. No princípio 4, nós entendemos que a alimentação é iniciação espiritual. Pois o quê? Porque Eva comeu antes de ser expulsa. Então, ela come e ela inicia ela abre uma porta de morte. Então, iniciação espiritual é o quê? Ou quando eu tô comendo, eu estou iniciando vida ou estou iniciando morte. Iniciando vida é quando eu estou sempre me relacionando com o Senhor, ligada com o Senhor. Morte é quando eu tô fazendo tudo inconsciente. Não sei o que eu tô comendo, não sei o que eu tô ingerindo, não sei por que eu tô comendo, se eu tô comendo por culpa, eu tô comendo por ansiedade, eu tô comendo por isso ou por aquilo. Eu não tô comendo para nutrir meu corpo com gratidão ao Senhor, entendendo que toda provisão vem do Senhor. No princípio 5, nós entendemos que a alimentação é guerra, pois há inimizade profética entre a semente da mulher e a semente da serpente. No princípio 6, nós fomos confrontadas que a alimentação é identidade, pois o que colocamos no nosso prato revela quem governa. No princípio 7, nós celebramos que a alimentação é o quê? É também um sinal de domínio restaurado, pois o que era suor do rosto agora se rende ao Espírito Santo. E assim, nós fomos avançando em cada um dos princípios até chegar aqui hoje no 24, que nós vamos entender hoje sobre alimentação é caminho de revelação. Qual que é o texto base para isso? Qual que é o texto base para isso? O texto tá lá em Gênesis, capítulo 1 ao 22. Gênesis, capítulo 40, do versículo 1 ao 22. E nós vamos aqui nós vamos aqui ler o texto e nós vamos entender por que nós chegamos a essa conclusão, que a alimentação é caminho de revelação profética. Vamos lá, o texto diz assim: algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os seus 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, na prisão em que José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José, que os atendia. Depois de certo tempo, cada um dos 2 teve um sonho na mesma noite, e cada sonho tinha um significado diferente. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Então José perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos com ele na casa do seu senhor: Por que vocês hoje estão com semblante triste? E eles responderam: tivemos um sonho e não há quem pode interpretá-lo. E disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Olha só, José, ele sempre honra a Deus. Meu Deus, a vida de José é um exemplo tão grande para nós. Não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o sonho a José. Em meu sonho, eu vi uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas maduras. A taça do faraó estava em minha mão. Tomei as uvas, espremi-as na taça e as entreguei a faraó. E disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó o restabelecerá em seu cargo, e você servirá o vinho na taça do faraó, como fazia anteriormente. Quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão.
pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. E quando o chefe dos padeiros viu que José dera uma interpretação favorável, disse: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestos de pão branco. No cesto mais alto havia todo tipo de comida assada para Faraó, mas as aves comiam no cesto que estava sobre a minha cabeça. E disse José: esta é a interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o Faraó tirará a sua cabeça e pendurará numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois era o aniversário do Faraó, e ele ofereceu um banquete para todos os seus oficiais. Na presença dos seus oficiais, mandou trazer o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. O chefe dos copeiros foi reestabelecido em seu cargo e voltou a colocar o cálice na mão do Faraó. Mas o chefe dos copeiros mandou enforcar, como José dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Então vamos entender um pouquinho melhor aqui. Os 2 homens, eles foram presos por quê? Por ofensa na prisão, né? Aí Deus envia sonho. A comida está presente aqui, os 2 relatos proféticos. No copeiro, há uvas e vinho. No padeiro, há pães e cestos. Olha que interessante, como a comida está presente em tudo. Então, o conteúdo do alimento está revelando o destino de cada um. A palavra-chave aqui, comida assada, no hebraico, ela significa traduzida como comida preparada pelo padeiro. Ela refere-se ao alimento humano elaborado, sem discernimento espiritual, que termina por atrair o juízo e não a redenção. E José, ele aqui discerne entre o pão, que é a vida e o pão que é o juízo. Entre o vinho da restauração e o pão do esquecimento. Então, José, ele interpreta, né? José, ele discerne entre o pão que é a vida e o pão que é o juízo. E entre também o vinho da restauração e o pão do esquecimento. Vamos entender um pouquinho melhor. O que esse texto está revelando para a minha vida e para a sua vida hoje? Que há, muitas vezes, refeições que nos conecta com o trono, como o vinho do copeiro, e há refeições que atraem juízo para nós, como o pão do padeiro. A alimentação, quando consagrada, quando entendida, quando realmente com conhecimento, ela pode ser o quê? Um instrumento de direção. Mas quando ela é profanada, ela se torna obstáculo de vida e de morte. Olha só como isso é real e verdadeiro. Se eu e você tivéssemos seguido o curso que a gente estava seguindo sobre alimentação, talvez hoje, depois de 2 anos, né? Eu já tô mais de 2 anos. A Lohana também já tá mais de 2 anos, começou comigo. A Lígia também já tá beirando isso. A Andréia, não sei quanto tempo que a Andréia já tá nesse processo. Mas, depois se você puder escrever, escreve aqui pra mim, Andréia, quanto tempo você já tá, minha irmã. Então, se a gente tivesse lá atrás, talvez hoje nós já estaríamos, já teríamos desenvolvido alguma doença, talvez já poderíamos ter dado um infarto, um derrame cerebral, porque infarto é o quê? São veias entupidas. Entupidas por quê? Por gordura. Entupidas por gordura, não é verdade? Então, talvez hoje nós já estaríamos com obstáculos de vida e também de morte. Mas glória a Jesus que nos resgatou. Glória ao Senhor que nos fez entender e está nos fazendo entender que a alimentação é algo espiritual e que nós precisamos ter entendimento do que nós colocamos na nossa boca e do que nós colocamos na nossa mesa. Porque sim, nós mulheres temos a responsabilidade de edificar o nosso lar. E na nossa mesa, nós também precisamos tirar a morte da panela. Foi para isso que Deus nos levantou, para tirar a morte da nossa panela. Olha só que profundo isso, que profético isso. Ó, a Andréia tá há 8 meses. Andréia, quantos quilos você eliminou, minha irmã? Você pode falar? Se você puder, abre o microfone. Se você não puder, ela pode. 27. Hã?
eliminei 17 quilos. 17? Mas com a morte da minha mãe, eu ganhei 3. E tô tentando eliminar esses 3, entendeu? Amém. É normal isso, tá? Não se culpa. Agora você tá passando o seu processo de luto. Você é psicóloga, né? Eu não preciso nem de eu te falar isso, mas você tem esse conhecimento. Então, passa o seu processo de luto. No momento certo, Deus tá te trazendo, tá te restaurando, porque essa dor realmente, ela é algo assim que só quem passa pode, nem quem passa consegue descrever, né? Essa dor dessa separação, principalmente de um vínculo afetivo tão próximo, né? Que é a nossa mãe, né? Que é o primeiro contato que a gente tem. Então, seja abençoada pelo Senhor, seja restaurada pelo Senhor, seja fortalecida pelo Senhor, tá bom? A gente te ama muito, a gente tem orado por você, pela tua família, que o Senhor restaure vocês, tá bom, meu amor? Obrigada por participar. Então, Amém. E, Gê, eu preciso dar um testemunho aqui. Posso já falar? Que eu vou entrar no supermercado. Pode falar. A minha mãe, antes de morrer, sabe qual foi a última coisa que ela falou pra mim? O quê? Filha, você está linda. Promete pra mim que não vai mais. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Foi o Espírito Santo, né, testificando em todo o processo que você tem passado, né, Andréia? Você tem se levantado como uma mulher sábia para edificar o seu lar. E glória a Deus por isso, né? Esses 3 quilinhos aí não vai ser nada em vista de tudo que você já aprendeu no Emagreça, você já sabe o caminho, mas principalmente o que me encanta em você é a sua perseverança em, mesmo quando não dá para você estar ao vivo, mesmo quando você você se comprometeu com o Senhor. Você se comprometeu em ver as reflexões, em participar dos devocionais, e é isso, minha irmã. Esse é o segredo de toda a sua evolução, entendeu? Ela escreveu aqui, ó, sim, eu melhorei em todos os aspectos. E é exatamente isso que a Bíblia faz com a gente, que a palavra de Deus faz com a gente. Ela faz a gente melhorar em tudo, em todos os aspectos de verdade. Glória a Deus por isso. Obrigada por compartilhar, viu, meu amor? Deus abençoe. Então, vamos continuar aqui. Qual que é a aplicação que a gente tira pra gente, né? Se eu e você se alimenta, se você alimenta os que estão ao seu redor com discernimento, será que eu e você tem alimentado a nós mesmas e aqueles que estão ao nosso redor com discernimento ou com distração? Será que o meu e o seu prato está ativando o vinho da restauração ou servindo o pão da morte? Aqui é um confronto profético para mim e para você. Quantas vezes eu e você já entregou comida emocional no lugar de comida consagrada? Quantos sonhos morreram porque o paladar dominou o espírito? Uau, que forte isso! Que forte isso! Quantos sonhos já morreram porque o paladar dominou o espírito? Vamos desmascarar um pouquinho o sistema? Hoje, nós vamos falar sobre o pão que mata. De fato, aquele médico que eu consultei com ele, que é o Dr. Aldrin Marshall, que inclusive ele é autor deste livro aqui, ó. Tô mostrando aqui na telinha. Rumo aos 120 anos, que é o Dr. Aldrin Marshall e o pastor Luciano Subirá. Eu fui consultar com ele lá em Curitiba e, assim, foi incrível. Eu tenho orado, eu tô pensando até em fechar alguma... tô orando ainda, né? Depois eu conto isso. Eu tô em oração, então não vou contar minha oração. Deixa Deus confirmar. Mas é algo bom, né? Muito bom, que eu acredito que se for a vontade de Deus, vai vir pro Emagreça com a Bíblia, tá bom? Mas, igual, eu consultei com ele e ele tem uma frase que ele sempre fala nas ministrações dele. Quanto mais branco o pão, mais cedo você vai pro caixão. Olha só, é forte isso. São falas do Dr. Aldrin Marshall. Então, hoje nós vamos desmascarar o pão branco industrializado. É o pão, ele é o pão que parece até vida, mas ele gera morte lenta.
Ele é altamente glicêmico, ele causa picos de insulina, ele causa vício, ele causa ansiedade e ele causa compulsão. Ele é refinado, ele é sem fibras. Refinado, uma coisa que é refinada é quanto mais fino alguma coisa, mais produtos químicos tem disso daí. Você tem que entender isso. Quanto mais fino for a farinha, alguma coisinha, mais produto químico tem inserido aí. Então, e esse refinado, ele não tem fibra, ele tem aditivos e tem conservante. Ele causa o quê? Inflamação cerebral, constipação, cansaço e pode levar à resistência à insulina. Uau! Meu Deus do céu! Olha só como o sistema, ele nos prende em algo que tá gerando morte para nós. E nós estamos lá enfiando dinheiro nisso, nós estamos lá comendo isso. Eu, graças a Deus, eu sou liberta de pão. Hoje eu faço meu pãozinho proteico, que inclusive eu preciso gravar essa receita. Eu não gravei ainda, mas tem muita gente que sabe essa receita e faz o seu pãozinho proteico, que faz o maior sucesso aqui. Ele é feito de peito de frango apenas. Ele é uma delícia. Quem come já pede logo a receita. Então, o pão moderno de hoje, ele perdeu a sua essência do grão. Ele é um pão do padeiro, que alimenta, mas ele cega. E a comida no cesto que atraiu ali as aves de rapina na cabeça ali do padeiro, que levou ele ao quê? À morte. O que então, Angelita, que o meu cérebro, né, quando eu aprendo isso, o que agora, como o meu cérebro vai reagir? Quando eu começo a consagrar o meu alimento, quando eu começo a ter consciência daquilo que eu como, o nosso cérebro, ele vai ativando circuitos de interpretação. E a comida deixa de ser só o combustível. Ela vira instrumento de direção. Olha só que incrível isso. Quando eu e você vai tomando essa consciência de que cada alimento, nós precisamos saber a sua origem, nós precisamos saber o que ele causa no nosso organismo, nós precisamos pesquisar. Minhas irmãs, hoje nós temos aí uma gama imensa de pesquisa que, se a gente jogar lá no Google, ó, o que tal alimento faz, o que tal alimento causa, é isso que Deus quer de nós. A Bíblia diz que, Oséias 4:6, que o meu povo sofre por falta de conhecimento. E nós precisamos ter o conhecimento da palavra, mas também o conhecimento do que a ciência estuda sobre os alimentos. Se você jogar lá no Google o que a farinha branca causa em mim, você nunca mais vai comer farinha branca. Se você jogar lá o que causa eu aprendi com um dos nossos coachings que fazia mentoria com a gente, que ele parou de comer arroz. E na minha cabeça, eu jamais imaginava que eu um dia iria parar de comer arroz. Porque arroz eu amava de paixão. Eu gosto ainda. Mas hoje eu abro para comer arroz só da minha mãe e às vezes quando eu faço. Ou às vezes quando é um muito especial. Por quê? Porque eu sei que o arroz, ele tem alto índice glicêmico e ele vai virar açúcar no meu organismo. Então, se eu como uma porção de arroz, eu já vejo aquela porção como uma porção de açúcar. Eu ingerindo uma porção de açúcar. Eu consegui mudar a minha mentalidade para isso. A Lígia escreveu, arroz da minha tia é irresistível. É verdade, Lígia. Mas mesmo assim, eu já aprendi a comer com moderação. Entendeu? Então, por quê? Porque nós estamos tendo esses estudos. Então, a consagração alimentar, ela vai limpando o córtex mental, né? Ela reduz ruídos hormonais e prepara o corpo para receber direção espiritual com clareza. Qual que é a ativação profética que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer uma pergunta para nós mesmas. Eu estou me alimentando para ouvir a Deus ou apenas para calar minha alma? Meu prato atrai vinho profético ou pão profano? Eu tenho servido comida que ativa sonhos ou que interrompe propósitos? Quem se senta na mesa sai restaurada ou mais entupida? Quem se senta na sua mesa sai restaurado por informações que você está dando para ela, pela comida que você está servindo para ela, ou sai mais contaminado ainda daquilo que você preparou? Meu Deus, como Deus está confrontando nós aqui.
Vamos orar, vamos pedir ao Senhor, Senhor, consagra o meu prato. Que todo alimento que passa pela minha mão seja ungido com discernimento. Livra-me de oferecer o que adormece e ensina-me a servir o que desperta. Se há pães do juízo no meu cesto, remove-o, Senhor. Coloque em minhas mãos o vinho da promessa. Que os meus olhos sejam abertos para discernir o que o alimento causa, não só no corpo, mas no espírito. E que minha mesa seja portal de revelação portal de revelação e também conexão profética. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Qual que é o manifesto profético que nós vamos fazer agora? A alimentação é caminho de revelação. Por quê? Porque no meio do cárcere, entre o padeiro e o copeiro, Deus usou o alimento para anunciar um futuro. A comida que entregamos hoje pode ativar sonhos ou antecipar fins. Pode ser memorial ou juízo. Pode ser vinho na taça do rei ou pão no cesto das aves. Vamos declarar? Eu como com discernimento. Eu sirvo com propósito. Minha mesa ativa revelações. Meus alimentos são consagrados e minha vida é canal profético. Vamos terminar orando, agradecendo a Deus por essa palavra. Senhor Deus, nós queremos te louvar, te bendizer, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado por mais essa revelação, aonde o Senhor nos ensina que o nosso prato, ele traz vida, mas ele também traz morte. Então, Pai, hoje colocamos a nossa vida diante do Senhor e pedimos ao Senhor que todas essas declarações proféticas aqui se cumpram nas nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo nos dirija, que o Teu Espírito Santo nos incomode quando nós estivermos colocando morte na nossa panela. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor visite cada uma que aqui está, cada uma que vai chegar, cada uma que vai ver essa ministração e toque no mais profundo da alma para que haja arrependimento e para que haja transformação. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, embaixadoras. Glória a Deus por isso. Eu tô indo lá pro Clube da Bíblia. Se você puder ir comigo, vamos comigo. Se você não puder, assista depois. Mas tenha em mente que é a palavra que vai trazer entendimento, consciência e vai restaurar a nossa identidade. Um beijo grande para vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amanhã é nossa sexta profética. Se você puder participar, vamos participar. A gente recapitula os quatro princípios que a gente aprendeu essa semana. E amanhã a gente profetiza, a gente ora, a gente clama, a gente busca o Senhor. Amém? Glória a Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Podem sair.